Boa noite, Cenáculo. Vocês estão bem? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus? Boa noite, Cenáculo Online. Você que está aí na sua casa, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Nós estamos imensamente felizes por tudo que o Senhor tem feito. Vamos para a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia de juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Eu, porém, vos responderei: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Amém? Podeis assentar. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui reunidos na sua gloriosa presença, diante da sua palavra. Estamos reunidos em torno da sua santa palavra. Ó Deus, eu creio que cada um, Senhor, que chegou aqui esta noite, cada um que entrou ali na live, é porque é alguém tentando se aproximar de Deus, é alguém buscando ouvir a voz do Senhor. Eu peço que a sua palavra venha pura, venha limpa. Ó Deus, eu oro para que toda distração seja repreendida, toda distração, todo roubo na mente, todo cansaço físico, todo engano, todo sofisma, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Nós damos uma voz de comando a todo demônio e toda potestade no ar que porventura venha querer roubar o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que a sua palavra, ó Deus, penetre cada coração. Só a tua palavra tem poder, ó Deus, de discernir aquilo que a psicologia não pode, aquilo que a ciência não pode fazer. A sua palavra pode, Senhor. A tua palavra é mais poderosa que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma. Ela discerne o que é alma, o que é espírito. Ela divide e ela vai até juntas e medulas. Ó Deus, aquilo que a psicologia não consegue, Senhor. Ela não sabe definir quando é emocional e quando é espiritual. É por isso que, Senhor, às vezes a medicina passa remédio para algo que é meramente espiritual. E quando ela não pode, ela dopa as pessoas para não sentir dor, mas a dor é o espírito, é a falta da sua presença. Mas hoje nós estamos aqui diante da sua poderosa palavra. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor tome esse ambiente, esse lugar, esta casa que está conectada, que o Senhor, ó Deus, muda a atmosfera, que o Senhor muda, ó Pai, o ambiente. Toda opressão seja repreendida, toda depressão, toda tristeza, toda incredulidade, Senhor, seja repreendida. Entra agora nos lares, entra agora nos corações, e que a sua palavra seja abundante sobre as nossas vidas. Amém, amém. Nós estamos estudando nesses últimos dias e temos nos dedicado neste tema, conhecer ao Senhor.
E conhecer a Deus tem sido a nossa oração, tem sido o nosso clamor. Conhecer ao Senhor tem sido o desejo do fundo da nossa alma. Nós, como igreja, como ajuntamento, temos necessidade de conhecer mais a Deus, a fim de completar o nosso propósito. E nós temos nos apaixonado, e eu tenho visto testemunho das pessoas dizendo: meu Deus, que coisa linda, eu nunca tinha observado quão profundo é os nomes de Deus. Para mim, conhecê-lo como El Shaddai foi algo poderoso. Conhecê-lo como meu Jeová Rafa é algo grandioso. Sim, são 70 nomes de Deus que nós temos para conhecer, e cada um expressa a sua grandeza, o seu caráter. Cada nome de Deus revela algo que nós podemos nos apaixonar e nos encantar. Sexta-feira o pastor Ezequiel disse que um nome não é capaz de resumir Deus. Só um nome não é capaz de descrevê-lo. E é por isso que nós temos estudado nomes após nome, porque ele revela algo do caráter de Deus. E nós temos as nossas preferências. Nosso coração vibra quando a gente ouve Jeová Jiré, porque a gente já pensa nas finanças. É ou não é? A igreja brasileira explorou tanto isso. Alguns líderes exploraram tanto isso. O Deus da provisão, a campanha de Jeová Jiré, a campanha do Deus que cura, a campanha do Jeová Rafa, a campanha de Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. E a gente vai conhecendo Deus em partes, e não tem nenhum problema nisso, porque a Bíblia diz que há um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, ensino sobre ensino. Cada dia é um dia de você conhecer uma porção do Senhor. Cada manhã, quando o sol nasce, é um dia de você conhecer mais a Deus, mais um pouquinho de Deus. Diga, mais um pouquinho de Deus. E assim nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Mas um dos nomes que é menos usado aqui no Brasil, em outros países eu vejo que é bem usado, aqui nos países latinos, de língua latina, eles usam bastante. Adonai. Diga Adonai. Adonai. Vamos lá, só os que vão para o céu. Adonai. 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 Quem já ouviu esse louvor? Eu clamo, Papai. Sabe, esse nome é muito precioso. Eu acho que por causa das nossas versões bíblicas, por causa das traduções, a gente perdeu um pouco dessa essência de conhecer os nomes de Deus. Então nós vimos aqui há alguns dias que quando o nome de Deus aparece tudo em maiúsculo, é Yahvé. Lembram-se disso? Quando aparece tudo, ou Deus, tudo em maiúsculo, ou Senhor, tudo em maiúsculo, o nome é Yahvé, no original. No original são 4 letras, né? YHWY. Yahvé. Diga Yahvé. Então na sua Bíblia, quando você encontrar Senhor, diga Senhor. Senhor. Tudo em letra maiúscula, no original é o tetragrama, que significa Yahvé. Yahvé aponta para o Deus que não tem começo, não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é autoexistente, ninguém criou ele não tem início, não tem fim. Mas nas nossas traduções, você vai encontrar Senhor com a letra maiúscula, só a primeira. Senhor, só a primeira maiúscula. Só a primeira maiúscula. E é nesse texto que eu quero começar aqui.
Lucas, no capítulo 6 e versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Está vendo aí na sua Bíblia? Senhor com letra maiúscula. Só a primeira. Senhor, Senhor. Esse nome, no original, é Adonai. Então, quando a sua Bíblia você abrir, você vê Senhor, só a primeira letra, o S maiúsculo. No original está escrito o quê? Adonai. E Adonai significa dono. Dono. Para ficar mais claro para nós no português, né? Porque a gente chama de Senhor alguém que é mais velho só. Porque no contexto bíblico, o Senhor era alguém que era dono de pessoas. Era senhor de escravos. É diferente de patrão. Patrão, ele não é dono da pessoa, né? É diferente de mestre, porque mestre, algumas pessoas traduzem Adonai como mestre. Mas mestre tem uma perspectiva de ensino. E basicamente na Bíblia, Adonai é Senhor, dono, diga dono. Antes de você conhecer Deus como seu El Shaddai, você se lembra El Shaddai, um vasto campo de trigo. Antes de você conhecer a Deus como El Leon, como Jeová Rafá, antes de qualquer revelação acerca de Deus, você precisa conhecê-lo como Adonai. Diga, eu não posso conhecer a Deus como meu Jeová Rafá sem antes conhecê-lo como meu Adonai. Sabe que a pessoa que teve revelação de Deus como El Shaddai foi Moisés, foi Abraão. Mas ele não pôde conhecer a Deus como El Shaddai sem antes reconhecê-lo como Adonai. Se você olhar para a vida do próprio Abraão, que nós falamos no domingo passado, ele subiu a montanha, lembra? E ele conheceu como quem? Jeová, o Deus da provisão. Mas se você andar um pouquinho antes, você vai ver que primeiro ele reconheceu Deus como Adonai, aquele que tem o direito de mandar em mim, aquele que tem o direito de definir a minha vida. Ninguém conhece Deus como provedor se não conhecer Ele como Senhor da sua vida. Eu não posso conhecer Deus como Jeová Rafá, o Deus que me cura, se eu não reconhecer o senhorio dele sobre a minha vida. Aleluia. Muitas pessoas não têm conhecido Deus como Deus da provisão, como Deus que cura, como Deus grandioso, como Deus que opera milagre. Não têm visto o caráter de Deus, porque antes não reconheceram a Ele como Adonai, como meu dono, aquele que manda, aquele que tem o direito de mandar em mim. Eu conheço como Adonai quando eu declaro: Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser. Você já reconheceu Deus como seu Adonai? Você já reconheceu Deus como seu dono, como seu mestre? Como aquele que tem direito de definir a sua vida? Sabe, muitas pessoas elas vêm para a igreja, irmãos, e elas começam a andar com Deus, elas começam a frequentar a igreja, e de repente elas dizem, elas acham que o evangelho não foi suficiente.
Aquilo não preencheu elas e elas param de vir, elas param de seguir a Jesus. E a pergunta que eu faço: será que o cristianismo, será que o evangelho não foi suficiente? Ou o evangelho que elas viveram não era o evangelho real? Ou o cristianismo que elas viveram não era o verdadeiro evangelho? Porque o que tem sido pregado é reconhecer Deus como seu Jeová Rafá, mas as pessoas não reconhecem o direito de Deus definir as suas vidas. As pessoas querem reconhecer Deus como Deus que cura, o Deus que provê, mas não querem reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Senhor, o dono. Aí, nós falamos Jeová Rafá, ou Senhor que cura. Mas nós não honramos a Deus como Senhor das nossas vidas. É por isso que Jesus vem no Evangelho aqui de Lucas: por que vocês me chamam Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Por que eu chamo Ele de Senhor? Quando eu digo Senhor, eu estou reconhecendo que Ele é o meu dono. E como Ele é o meu dono se eu não faço o que Ele manda? Como Ele é o meu Senhor se eu não o obedeço? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em uma rocha firme. Então a pessoa que confessa que Deus é o Senhor da sua vida e pratica o que o Senhor está dizendo, o que ele está fazendo? Ele está construindo sobre uma rocha. Ele está fazendo a construção correta. Mas a pessoa que vem para Deus e fala: Deus é o Senhor da minha vida, mas ele não obedece a Deus, ele está enganando quem? Ele mesmo. Vai ruir, vai cair tudo sobre ele mesmo. Então a Bíblia vai dizer que quando uma pessoa está construindo uma casa, né, e ela constrói na areia, é essa pessoa que reconhece Deus como Senhor, mas não obedece a Ele. Então a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca alicerces em uma rocha firme, quando as águas da enchente sobem e batem contra a casa, ela permanece firme. Diga: permanecer firme. Pois foi bem construído. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão ou sobre a areia, sem alicerces. E quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. Irmãos, é muito fácil você olhar para essa geração. Essa geração é uma pilha de ruínas. As pessoas, elas estão vivendo na corda bamba. As pessoas estão vivendo assim um fiasco. Crentes, irmãos, pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não conseguem se submeter ao Senhor. Honra o Senhor de lábios, confessa o Senhor de lábios, mas o coração está longe de Deus. E aí, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, olha: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Imagina a pessoa caminhar a vida inteira chamando Deus de Senhor, para no final da vida elas descobrirem que elas estavam construindo na areia. Para no final da vida elas descobrirem diante do juízo de Deus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu.
Diga, não é quem diz, é quem obedece. Não é quem fala da boca para fora, é para quem se submete. No dia de juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos milagres em teu nome? Eu, porém, vos direi: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que desobedecem. Então, Adonai é você reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida. É dar ao Senhor posse total da sua vida. Dar o direito do Senhor mandar no seu temperamento. Dar o direito do Senhor mandar nas suas emoções. Dar o direito do Senhor mandar nas suas decisões diárias. Dar o direito a Deus de conduzir a sua vida, de conduzir os seus negócios, de conduzir a sua família. Deus é o seu Senhor, mas na sua casa é do jeito que você decide. Deus é o seu Senhor, mas lá na empresa é do jeito que você quer. Você diz que Deus é o seu Senhor, mas no trato e nos negócios com as pessoas é do seu jeito. É o padrão do mundo. Não é do padrão de Deus. Então, quando uma pessoa ela vem para o Evangelho e ela não reconhece o direito de Deus mandar na vida dela, ela está falando que Deus é o Senhor, mas ela está falando de lábios. Diga, está construído na areia. Para Abraão reconhecer Deus como Adonai, foi algo muito simples. Porque ele estava num contexto, numa época e numa sociedade em que ter escravos era algo natural. Às vezes nós temos dificuldade porque fica muito longe do nosso contexto. Mas o próprio Abraão era senhor. Ele tinha escravos. Ele era senhor de escravos. Mas veja bem, um escravo hebreu era alguém como da família. Um escravo hebreu era alguém que era assistido em tudo. Assistido em tudo. Tinha todas as regalias que a família tinha. Então, o padrão que Deus coordenava Israel, o povo hebreu, era um povo que era compassivo. O povo hebreu não poderia oprimir um escravo. Aliás, ser comprado por um hebreu era tudo o que poderia acontecer de melhor para o escravo. Então, alguém que às vezes era escravo de algum egípcio e sofria e apanhava, quando ele entrava numa casa de um hebreu, era tudo de melhor que acontecia com ele. Porque agora ele fazia parte da família. O escravo hebreu ele era circuncidado. Ele celebrava a Páscoa na mesa. Ele tinha tudo que o filho tinha. Agora você imagina, irmãos, esse escravo, se ele fosse pego em algum delito, ele deveria voltar para sua origem e ser escravizado cruelmente de novo. Ele era devolvido. Então você imagina só, uma feira de escravos. Vamos supor dessa forma, uma feira de escravos. E aí um senhor hebreu passa nessa feira. Ele olha para um escravo. E ele fala: eu não vou deixar você mais sofrer isso. E aí por amor ele compra. E ele traz para a casa dele, para que aquela pessoa não sofra mais. Estão entendendo? Você vai procurar aí no cinema, você vai ouvir histórias de senhores que compravam escravos só para eles
não sofrerem mais, para dar a eles liberdade, ele continuava sendo o senhor daquele escravo. Porque se ele fosse solto, outro senhor se apoderava deles, e ele poderia ser escravizado e sofrer novamente. Então você vai ver filmes aí no cinema de pessoas, né, que numa época em que faziam escravos para não matar, para não sofrer, eles iam lá, compravam para poder dar liberdade para a pessoa. O que eu quero lembrar a você é que quando Deus diz que Ele é o nosso Senhor, é porque Ele nos tirou da garra de Satanás. Ele nos arrancou, Ele pagou um preço. Ele pagou pela nossa vida. Ele pagou por nós, para nos dar liberdade. Mas se você volta para o pecado, o diabo te escraviza de novo. É por isso que Paulo em Romanos, no capítulo 6 e 7, ele vai falar uma analogia. Ele fala assim, olha, quem você se apresenta para servir, desse você é escravo. Se você se apresenta para servir ao pecado, você é escravo do pecado, e a consequência do pecado é que você vai ter morte. Mas se você apresenta o seu corpo como obra de justiça, assim você é servo da justiça para a vida eterna. É um resumão de Romanos 6 e 7 que eu acabei de falar. Então, as pessoas aí no mundo, elas querem, veja bem qual é a mentalidade desse século. Eu não quero ser escravo de Deus e não quero ser escravo do diabo. Aí até criou uma música, né? Imagine um mundo sem céu e sem inferno. Imagine um mundo sem Deus e sem o diabo. Imagine um mundo, né? Uma música lá dos Beatles, John Lennon. Imagine um mundo sem paraíso e sem inferno. Imagine um mundo sem religião. Isso é possível. É o que o diabo está falando para as pessoas, para você não prestar conta com Deus. Eles querem criar a realidade de um mundo sem o bem e sem o mal. E aí eles se afastam de Deus e se esquecem que a nossa natureza caída, quando se afasta de Deus, ela se torna a mais perversa possível. E é por isso, irmãos, que o mundo está como está, porque eles querem refutar a ideia do senhorio de Deus. E é por isso que tem crentes fugindo do senhorio de Deus. Irmãos, um profeta fez isso. Jonas fez isso. Ele correu. Deus falou assim, vai por essa direção, e foi para outra. Era para ele ir para Nínive, ele foi para onde? Para Jope. Será que o que deu na cabeça de Jonas pensar que Deus não era soberano? E aí, lá no profundo do abismo, dentro do ventre do peixe, ele reconhece como Deus como Adonai, aquele que é Senhor, aquele que é dono, aquele que é mestre, aquele que é poderoso e aquele que é soberano. E ele fala, olha, as ondas que vão me destruir, e eu cheguei nas profundezas da morte, mas tu és o Senhor. Ele diz, tu és o Adonai. Para onde eu posso fugir do Senhor? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu vou que o Senhor não esteja? De que forma que eu vou me esconder do Senhor? Onde eu posso habitar que a sua mão não chegue, que o seu poder não toque, que a sua destra não vá? Não há lugar que você possa se esconder dele. Não há lugar que você possa fugir da presença dele. Ele criou e ele é dono de todas as coisas. Ele dá corda, né? As pessoas acham que Deus não vai vir, mas Deus vai vir na sua direção. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu acho incrível que todas as vezes que Deus se revelou
como Adonai, as pessoas estavam frente a um grande desafio. Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10 ao verso 14, você vai ver Moisés diante de Deus. Vamos lá, Êxodo. Êxodo, verso 4. Do 10 ao 14. Moisés, porém, disse ao Senhor, esse Senhor aqui é Yahvé. Então ele disse para Deus, né? O Senhor, ó Senhor. Esse segundo Senhor, ele está dizendo Adonai. Está entendendo? Não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem formou a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor, o Adonai? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, por favor, Adonai, por favor, meu dono, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Adonai se irou com... Por que o Adonai se irou com Moisés? Porque ele reconheceu com os lábios que Deus era o dono dele, mas ele se recusava a obedecer àquele que ele tinha dito que era dono. Como é que eu reconheço que ele é meu dono e eu não faço o que ele pede? Hoje, no contexto de patrão e empregado, se o patrão pede, você não faz? Dirás naquela época que era um escravo e o senhor. Aí que você teria que fazer, né, com mais respeito, porque dependendo da cultura, o escravo sofria mais. E agora, eu estou diante do meu Senhor, do Criador do universo, do Criador dos céus e da terra. Eu reconheço que Ele é Deus, mas eu me recuso a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu me recuso a fazer o que Ele está pedindo. E aí eu dou o quê? Diga, desculpas. As pessoas estão cheias de desculpas para dar para Deus. As pessoas estão cheias de desculpas para não fazer o que Deus está pedindo. Então as pessoas chegam em Deus e dão as piores e as mais esfarrapadas desculpas, assim como Moisés deu aqui. Eu sou um homem que fala ruim, eu não sei falar, eu sou gago, eu gaguejo. Quando é que você vai parar de dar desculpas para Deus? Quando é que você vai parar de arrumar desculpas esfarrapadas? Deus se irou com Moisés porque ele reconheceu como Adonai, mas ele se recusava a fazer o que Adonai tinha dito. Como é que eu reconheço alguém como Senhor da minha vida e não faço o que ele está dizendo? Como é que eu tenho um patrão e eu não obedeço a esse patrão? Se a gente pode falar nesses termos. Então, se você contrata alguém para fazer algum serviço para você, você está pagando para a pessoa. Se você pedir para a pessoa fazer algo e ela não faz, o que você faz? Você é o quê? Da nossa cultura, do nosso jeito. Agora a gente tem um Senhor que é dono da nossa vida, que criou tudo, que nos deu o fôlego de vida, que manda e desmanda, em qualquer estação, em qualquer época. Ninguém pode com Deus. E a gente tem a lata de chegar a Deus e dar as nossas desculpas.
Então Deus se irou. Olha aqui. Então, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quando o seu irmão Arão, levita, eu sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falar e instruirei a respeito do que devem fazer. Sabe, irmãos, nós somos muito lerdos para responder com o senhorio de Deus. Hoje, na nossa cultura, a gente não sabe mais chamar as pessoas de Senhor. Eu cresci numa cultura que eu chamava meu pai de Senhor. Eu chamava meu pai de Senhor. E isso foi ensinado desde muito cedo. Sim, Senhor. E olha que meu pai, ele tinha lá os defeitos dele. Um homem da terra. E eu tinha o respeito e eu o honrava. E quando ele pedia algo, às vezes estava lá no fundo do quintal e ele chamava meu nome, eu corria, sim, Senhor. Acho que por causa da nossa cultura, que agora o pai não é mais pai, o pai é amigo, é brother. E aí tem muita gente tratando Deus como brother também. Jesus é meu brother. Jesus é meu parça. E aí a gente tem os youtubers, os pregadores de aba reta. Nada contra a aba. Mas aí a gente tem pessoas reafirmando uma teologia de que Deus agora é seu brother. De fato, quando Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, né, e faz o sacrifício, agora nós saímos da condição de servos e passamos para a condição de filhos. E o próprio apóstolo Paulo fala assim: não sois mais servos, agora sois amigos de Deus. Amigos no sentido de que antes nós éramos inimigos. Amigos no sentido de que antes havia o pecado que nos separava de Deus e nós estávamos em guerra com Deus. Lembra que eu ensinei esses dias atrás? Graça e paz. Graça é o favor que eu não mereço e paz é eu descansar nesse favor. Eu ter autonomia para entrar na presença dele porque eu sei que eu não estou mais em guerra contra Deus. Amém? Então agora eu sou amigo de Deus, eu não sou inimigo de Deus, mas eu não sou parça. Eu não sou brother. Até porque ele ainda continua pai. Ele deixou de ser o patrão, mas ele continua pai. E a pai a gente deve ter respeito. Estão entendendo? Então, Deus chega em Moisés e pede algo para ele. E era algo impossível para Moisés. E Moisés, na sua fragilidade, ele quase não obedece. Isaías teve o mesmo contato com Deus. Só que olha a diferença de postura. Quando Isaías viu e reconheceu Adonai, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram Adonai. Ai de mim que vou perecendo. E na presença de Adonai ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a fraqueza dele. Então ele reconhece Deus, ele reconhece quem ele é e ele reconhece a fraqueza dele. E ele confessou o pecado dele. E quando Deus tocou ele e disse: quem há de ir por nós? Imediatamente ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está procurando, como Adonai, servos prontos, servos que sabem que o que eles vão fazer não está baseado no seu desempenho, na sua capacidade, na sua pureza, não, mas confiando que Ele toca, que Ele limpa, que Ele santifica, que Ele capacita.
Uma das coisas que eu acho mais profundo nesse nome de Adonai é o ensino que nós precisamos extrair sobre pertencimento. Você tem um dom. Você pertence a Ele. Pertencimento. E esse é um dos nomes mais libertadores que tem. Sabe por que algumas pessoas não conseguem se libertar? Elas vêm para a igreja, tem gente que continua alcoólatra, tem gente que vem para a igreja e continua mentiroso, tem gente que vem para a igreja e continua pornográfico. E sabe por que não tem libertação? Porque não reconhece Deus como Adonai, como direito dele de mandar na sua vida. Então ele continua diante de Deus como adúltero, porque ele não tem a sensação de pertencimento. Agora eu pertenço ao meu Adonai. Agora eu sou fiel ao meu Adonai. Quando as pessoas entenderem o poder do nome Adonai e elas se submeterem diante dele, reconhecendo o senhorio dele, elas serão libertas das garras de Satanás. Porque ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. E a única forma de você ser liberto das garras do inimigo é você se agarrando nas garras da graça. Você se agarrando à oportunidade que Ele abriu com o sangue. Eu tenho olhado para a igreja, irmãos. Eu tenho olhado para cristãos e tenho conhecido pessoas no reino. Como as pessoas ainda não são libertas, irmãos. Como as pessoas caminham diante do Senhor e não são libertas. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que ainda está presa, que o diabo ainda tem o senhorio de alguma área da sua vida. O diabo ainda define algumas emoções suas. O diabo ainda define alguns prazeres seus. O diabo ainda define algumas falas suas. Você precisa entregar o senhorio da sua vida por completo. Eu quero conclamar a essa igreja esta noite. Você aqui presencial, você aí na sua casa, entrega toda a sua vida ao Senhor, reconhece Ele como Adonai, dá o direito dele de mandar em você. Fala, não tenho nenhuma área da minha vida que eu queira nas mãos do diabo, eu quero tudo nas mãos do Senhor. Não tenho um milésimo de milímetro da minha vida a qual eu vou deixar nas mãos de Satanás. Eu quero consagrar toda a minha vida ao Senhor. Eu quero que seja tudo dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Aleluia. Será que Deus é o Adonai da sua mente? Será que o Senhor tem sido Senhor da sua mente? Ou será que na sua mente tem outro porteiro como dono? Entra o que na sua mente, igreja? Porque se Adonai é o Senhor da sua mente, não vai entrar pensamentos do inferno. Você não vai permitir que o diabo entre na sua mente mais. Você não vai permitir que o diabo defina as suas emoções. Ai, eu estou me sentindo tão para baixo. Eu estou me sentindo tão isso, tão aquilo. Diga, o Senhor, Adonai, é o Deus das minhas emoções. Preciso, vamos lá, preciso de levar cativo meus pensamentos a Ele. Como você é do Senhor e seu pensamento está cativo a Ele? Como Ele é o dono da sua vida, mas a sua mente está nas garras de Satanás. Reconheça hoje, reconheça hoje. Reconheça hoje o senhorio de
Deus. Aleluia. Adonai se revela a mim. Adonai, tudo meu é seu, tu és o meu tudo, tu és o meu dono. Tu és o meu dono. É o dono da minha mente, dono do meu futuro, dono das minhas emoções, dono da minha língua. Eu só quero falar aquilo que o Senhor permite, eu só quero dizer aquilo que vem do céu. Eu só quero fazer aquilo que te agrada. Para nós finalizarmos, vamos para Malaquias. Malaquias capítulo 6. A última profecia. O último profeta. Ouçam, escutem-me e decidam honrar o meu. Vamos lá, Malaquias capítulo 2. Malaquias 2. Eu dei a referência errada. Malaquias capítulo 2. Ouçam, escutem-me e decidam honrar o meu nome. Qual é a nossa batalha e qual é a nossa guerra nesse mês? Aprender os nomes de Deus, para nós honrarmos devidamente. Ele está dizendo: olha, escutem e decidam honrar o meu nome. Diz o Adonai dos exércitos, diz o dono dos exércitos. Então Deus é o dono dos exércitos, dos céus e da terra. Então Ele é o Adonai. Escutem-me e decidam me honrar. Como é que honra o nome dele? Você tem um pai, ok? E seu pai te deu o nome, não te deu? E para você honrar o seu pai, você tem que honrar o nome que ele te deu. Não é? Olha isso. Pois do contrário, se você não honrar o meu nome, eu enviarei maldição sobre vocês. E amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Sabe o que Deus está dizendo? Até aquilo que eu te dei como bênção, se você não honrar o meu nome, eu vou amaldiçoar. Se você não me honrar, eu vou amaldiçoar. Na verdade, eu já os amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência, e castigarei os seus descendentes, e esfregarei o seu rosto no esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram, e as suas festas sagradas, e os lançarei no monte de esterco. Deus está falando, vem cá, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Deus está falando com Israel, e Ele está dizendo que as festas são deles, as suas festas. Essas festas foram instituídas por quê? Por Deus. Mas eles tornaram a festa mais importante que a essência daquilo que Deus estava ensinando. A religião. Aquilo que era para ser vida, virou religião para eles. E Deus está dizendo: eu vou esfregar a cara de vocês na religião de vocês. Sabe porque tem gente que vem para a igreja e fica ruim, fica nariz empinado, o coração está perverso, o coração está ruim, e a pessoa está arrotando santidade. E Deus está dizendo: eu vou esfregar a sua cara na sua religiosidade. Eu não quero isso. Assim vocês saberão que eu enviei os meus mandamentos para que a minha aliança continue. O propósito da minha aliança era dar o quê? Vida e paz. O propósito da minha aliança era vocês terem vida e paz. Foi para isso que eu dei. Para isso era necessário que vocês me temessem e demonstrassem grande temor por mim e reverência pelo meu nome.
Há outra coisa que vocês fazem, aqui no versículo 13. Vocês cobrem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem. Te levanta a mão, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Desce lágrima, a gente chora, a gente geme. E o Senhor está dizendo assim, ó, eu não dou atenção às suas ofertas e nem tenho prazer nessa adoração. Por quê? Por quê? Porque vocês foram infiéis. Acaso o Senhor não fez, olha só o que o Senhor vai tocar aqui essa noite, não fez um só com a sua esposa, em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, Ele quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o coração, permaneçam fiéis à sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Está falando de fidelidade conjugal. Falando de fidelidade conjugal, irmãos. De santidade no casamento. Deus está falando, se você me adora com lábios, mas você está sendo fiel ao seu casamento. Você proclama agora, né, a moda é falar do reino, mas você está sendo fiel ao seu cônjuge? Aí ele prossegue dizendo, irmãos, a respeito de como as pessoas tratam as outras. Então, de repente, virá o Senhor quem vocês buscam. O Deus que vocês buscam, o Deus que vocês anseiam, certamente virá. Mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando Ele aparecer? Pois quando Ele vier, Ele será como fogo ardente, que refina o metal, e como um sabão forte, que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata, e queimará toda a impureza. Não demorarei muito para testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados e que oprimem as viúvas, os órfãos, os que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor. Eu sou o Senhor e não mudo. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós, Deus. Estão entendendo, igreja? Não é só erguer as mãos e confessar o Senhor com lábios, mas é viver a palavra de Deus, é fazer o que Ele está mandando, é viver em fidelidade a Ele. Ele diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se você trata ele como pai, o filho honra o pai. Se você trata ele como senhor, o servo honra o senhor. Se eu sou pai, e se eu sou o senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas pergunta de que maneira desprezamos o teu nome. Vocês desprezam oferecendo sacrifício contaminado sobre o meu altar. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está dizendo? É pessoas que vêm servir a Deus com coração duplo. Pessoas que querem servir ao Senhor e querem servir ao mundo. Eles querem fazer alguma coisa para Deus, mas também não querem abandonar a prática do pecado, não querem abandonar os seus próprios prazeres.
Está dizendo: o seu altar está contaminado. Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o Pai, cadê o meu respeito? Vocês me servem de lábios, vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados e perguntam: de que maneira contaminamos? Vocês contaminaram, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Ah, meu Deus, dá entendimento para essa geração. Nós estamos falando de um tipo de oferta pela metade. Nós estamos falando de um tipo de culto aos pedaços. As pessoas só dão o resto para Deus. O resto para Deus. É o resto, quando o dia acaba, a pessoa está já desmaiada, cansada, aí ela ora 2 segundos: Senhor Jesus, abençoa a minha noite, amém. É um tipo de culto que o Senhor está falando: eu recebo? Eu recebo um carneiro que está aleijado? Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Porque o povo estava pegando, tinha que fazer um sacrifício para ser perdoado. Só que tinha que ser um cordeiro perfeito. Mas eles iam lá e pegavam o pior que tinha, aquele cordeiro manco, aquele cordeiro sarnento, aquele cordeiro doente, e ia sacrificar ao Senhor para aparecer bem na foto, para dizer que estava fazendo algo. E o Senhor falou: vocês estão se enganando a si mesmos. Vocês estão construindo na areia. A casa de vocês vão cair. Por último, Deus. O que sobrar é para Deus. O resto do meu tempo, o resto das minhas finanças, o resto do meu talento. Quando não o resto dos meus dias, a pessoa apronta, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Aí quando está lá no final da vida, vem para Deus. Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele fica satisfeito e se ele se agradará de vocês. Apresente o resto para as pessoas que você acha que é importante. Vamos ver. As pessoas